Bom, eu comecei a pensar no Parandir através do Crime e Castigo do Dostoiévski, tirando do romance um personagem, o Marmeladov, o alcoólatra Marmeladov, e no romance a Sônia, que é a filha do Marmeladov, a prostituta Sônia, ela não morre, né? Ela ainda sobrevive até o final do romance. E na minha adaptação, para construir uma dor maior desse personagem, eu fiz com que ela se tornasse uma infanticida, essa infanticida, Marie Farrat, tornei a infanticida do Brecht em Sônia, que mata um filho, provavelmente de um cliente, né, por ela ser prostituta, e em seguida ela se suicida. Então essa é a dor maior dele. E depois eu precisava entrar realmente no abismo dessa alma humana, de como perceber, como olhar para o abismo, esse personagem olhar para o abismo. E foi onde eu encontrei numa temporada do Inferno do Arthur Rimbaud. Então esses 3 textos fizeram com que eu fizesse uma adaptação, um solo, para poder contar a história das adversidades desse personagem. Aí depois eu acabei convidando a Viviane para conceber a direção do espetáculo. E a direção do espetáculo ela foi concebida respeitando muito o que há de humano nesse texto. Eu queria trazer o público para esse ambiente dessa taverna, trabalhar com esse público de uma maneira interativa. Então a ideia de transformar esse cenário numa taberna, numa arena, onde esse personagem chegasse à mesa desses fregueses e contasse as suas desventuras, foi nessa investida que eu direcionei a minha direção. Tinha um grande desafio também, o poema, quando ele conta da dor maior da Sônia. Eu tinha muito claro que eu queria apenas o rosto desse marmelado contando essa sua dor. E a terceira parte, se a gente pode assim dizer, que é quando a gente entra nesse abismo, que é quando a gente tem o Rimbaud, era muito nítida essa labareda, esse homem que nesse momento de lucidez, porque o Rimbaud é um vômito de lucidez, é aquele átimo de momento onde ele revive toda a sua história, o que passou pela vida dele, e ele vomita aquilo naquele Rimbaud. O combate espiritual é tão brutal quanto a batalha dos homens. Particularmente, né, a vontade desse texto surgiu do Yachar, quando ele me apresentou esse texto, acho que já tem uns 8 anos, né? 8 anos atrás, que ele me apresentou esse texto e as coisas vieram a acontecer no momento certo, que foi agora. Curiosamente, eu tenho 2 tios que são alcoólatras, tenho também um tio morador de rua. Então esse texto, ele bate de uma maneira muito particular em mim, por ter acompanhado a trajetória dos meus 3 tios nessa condição que o Marmelado se encontra. Eu me entreguei ao Para Onde Ir com muito cuidado, com muita humanidade. É muito curioso, porque já fazia muitos anos que eu não encontrava esse meu tio, que é morador de rua. E nesse final de ano, depois de acho que quase 20 anos sem vê-lo, ele bateu, eu fui passar Natal na casa da minha família, no interior de São Paulo, e ele bateu na porta. Pra mim, eu o reconheci de costas, é muito louco. Ele bateu na porta, minha mãe foi atender, e os dois caminharam até a esquina, e eu bati o olho e falei, aquele é o Reinaldo. Eu o reconheci de costas. E ele entrou em casa, ele caminhou muito, estava descalço até chegar em casa, foi pedir ajuda porque ele realmente se encontrava numa ocasião de não ter mais para onde ir. A irmã dele, ele foi pedir socorro para a irmã. E foi muito curioso, porque na peça tem um momento que o Marmelado, quando ele fala que conseguiu o seu emprego, que serviram pão com manteiga. Passaram a comprar manteiga depois que ele trabalhou. E, curiosamente, minha mãe tem a mania de guardar feijão em potinhos de manteiga. E ele entrou na cozinha, demos almoço para ele, e ele viu aquele potinho de manteiga.
Aí antes de ir embora ele falou, Zenaide, pega um pão, deixa eu levar um pão, passa manteiga. E minha mãe passou manteiga, ele não passa muita manteiga. Minha mãe passou muita, como se tivesse emplastado aquilo como se fosse um doce, né? E isso na hora eu falei, caramba, essa fala tem na peça e eu tô vendo isso acontecer. Realmente, coisa simples, comer manteiga não come manteiga. Enfim, acho que isso veio na minha vida no momento onde eu estava concebendo artisticamente, humanamente para onde ir. De ter presenciado, de ter visto aquele Dostoiévski, né, que o meu tio citou, Marmeladov, né? Meu tio se transformou no Marmeladov. A gente concebe os nossos espetáculos, trabalha no limite da condição humana. Esses lugares limites. Aqui nós temos o conceito da miséria muito presente, mais do que a pobreza, a miséria. Nós temos a prostituição infantil. Ele até fica, pelo fato de ele ter para onde ir, ele até vai com a filha tirar a carteira de identidade amarela, que era o signo de que realmente era prostituta. Ele tinha um lugar para ir. Então essa extrema dessa condição humana e também o fato de ter violência contra a mulher dele caído bêbado no chão e o vizinho batendo nessa mulher dele por alguma situação, ele não ter força para defender a mulher. Então eles vivem em condições extremas da miserabilidade, né, da condição humana. E é isso que nos interessa, porque a gente passa despercebido, através do nosso egoísmo, a gente vai deixando de lado essas pessoas que estão aí em condições extremas mesmo, né? De dor, de profundo sofrimento, né? Que às vezes um estender de mão pode significar muito. Meu jovem, já lhe aconteceu ter de pedir dinheiro emprestado, mas sem qualquer esperança? Porque não trabalho? E por acaso não me dói o coração para eu estar rastejando em mão? É curioso, me perguntaram qual é a mensagem da peça, né? O que é para onde ir, né? Até o Yachá pode até explicar melhor por que não tem ponto, por que não tem interrogação, não tem reticência, não tem exclamação, né? E o para onde ir bate no público. Todo mundo precisa ter um norte na vida, tem que ter um motivo por que acordar todo dia e ir à luta. Então esse para onde ir é essa mensagem de que todo mundo precisa ter para onde ir, precisa ter um estímulo de vida, precisa ter um objetivo. Então essa é a mensagem mais bonita que eu acho que o espetáculo deixa no público. Faz refletir sim sobre a nossa condição humana, sobre esse nosso estado extremo e também a nossa força interior para mudar tudo isso e pegar as rédeas da nossa vida e dominar. E para onde ir, na verdade, não é para onde eu tenha que ir ou sinta vontade de ir, o meu para onde ir. Mas isso é no plural, não é o meu a sós, falar, não, eu tenho para onde ir, eu acordei e tenho para onde ir. O mais importante, tem até uma fala do Rimbaud que diz assim, nosso barco elevado nas brumas imóveis navega em direção ao porto da miséria. Quer dizer, não o meu barco, é o nosso barco, o barco da humanidade. Então, não é no singular o meu para onde ir, é para onde nós irmos. Né? Essa é a grande mensagem. Estamos em cartaz aqui na Casa de Baco, de sexta a domingo, todos os dias, né, de sexta, sábado e domingo, às 19h30 até dia 28 de maio. Gostaria de convidá-los, venham conhecer a nossa taberna. Venham tomar uma cachaçinha com a gente, com moderação, para aqueles mais tradicionais, conservadores. Venham, quem estiver dirigindo por conta da lei seca, venham tomar um café com a gente. E venham conhecer a história desse Marmeladov, esse ser humano em condição extrema. Tem muitos lugares que a gente pode ir, né? Muitos e muitos, mas a gente nunca pode deixar de ir ao teatro. Vá ao teatro. Você tem para onde ir, vá para o teatro. Venha para o teatro. Sentir o teatro. Senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados.